Bom dia, amores! Tudo bem? Pessoal, bem-vindos à nossa aula de História. Como eu já disse para você, as nossas aulas elas serão divididas em dois momentos, tá? Primeiro momento, primeiro link, a correção da tarefa, e o segundo link, aula normal. Então, hoje nós vamos fazer a correção de História, tá? Das páginas 58 e 59. Peguem aí o livro de vocês de História. Olha, eu já estou aqui com o meu. O nosso último conteúdo de História foram os primeiros habitantes do Brasil. Então, peguem aí os livrinhos que a gente está fazendo a correção, ok? Olha só, a primeira questão diz o seguinte: de acordo com o que estudamos, escreva o significado dos itens abaixo. FUNAI. FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. Reservas, grandes territórios onde apenas os índios podem viver. E função das reservas indígenas, qual é a função dessas reservas? Garantir a sobrevivência e a cultura dos grupos indígenas. A segunda questão, responda as perguntas. Quem trabalha na aldeia? Todos trabalham na aldeia, tanto homens quanto mulheres e até as crianças também, né? Idosos têm suas responsabilidades em uma aldeia. Letra B. Como é feita a divisão do trabalho? A divisão do trabalho é feita por sexos. Homens e mulheres desempenham diferentes funções. Ligue algumas tarefas realizadas por um dos grupos tupis-guaranis. Então, homens. Os homens pescam, ok? Os homens também, eles derrubam a mata para o plantio. E as mulheres? Elas fazem redes, né? Fazem potes e tigelas de barro, ok? Vamos lá para a nossa próxima página. Se você fez a sua tarefinha desse jeito, olha, está correta. Quarta questão. Marque com um X nas alternativas certas. Os portugueses discriminaram os costumes indígenas? Claro que sim, você vai marcar, está correta essa questão. As terras que futuramente viria a ser o território brasileiro não foram descobertas mais invadidas? Óbvio que sim, claro. Os índios já estavam aqui, então ela não foi descoberta, ela foi invadida. Os grupos indígenas foram chamados de nações por possuírem uma única língua? Não, não, está errado. Na sociedade indígena, existem classes sociais diferentes, assim como na nossa? Não. Os indígenas utilizavam os recursos da natureza para sobreviver, respeitando o ambiente? Claro que sim. Os conflitos para a tomada das terras dos indígenas eram muito intensos, fazendo com que os portugueses transmitissem até doenças para os nativos. Escreva algumas dessas doenças, a varíola, né, o sarampo, a coqueluche, a catapora, a difteria, entre outras, tá? Sexta questão. O que você acha da diferença em relação à divisão do trabalho entre a nossa sociedade atual e a indígena? Resiste com textos e fotos em a cartolina. Depois compartilhe com seu professor e seus colegas. Pessoal, vejam bem. Na nossa aula online de sexta-feira eu expliquei essa questão aí. Olha, não é necessário fazer na cartolina, ok? Faça no caderno de história. Você vai lá escrever sobre as diferenças que nós notamos entre a divisão do trabalho, né? Entre a relação, a divisão do trabalho da nossa sociedade atual e a sociedade indígena. Como é que é feita essa divisão do trabalho? Né? Será que é semelhante? Como é que é feita a nossa divisão do trabalho na nossa sociedade? E como é feita lá entre os indígenas? Então, você vai escrever um texto, né, falando sobre esse assunto. E após, você pode sim colar algumas imagens, tá? A respeito desse conteúdo. Não é necessário estar fazendo na cartolina, faz no caderno de história, ok? E na nossa aula de sexta-feira, na nossa online, a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa questão dessa divisão do trabalho, né? Na questão da vivência indígena e na nossa vivência, ok? Desejo a todos uma excelente manhã de estudos, tá, queridos? Até a nossa próxima aula.